Hoje nós iremos, na nossa primeira aula via WhatsApp, nós iremos revisar o primeiro assunto, a primeira unidade, que foi seres vivos. O que é um ser vivo? Você pode até achar difícil definir o que é um ser vivo, mas você certamente sabe diferenciar um ser vivo de um não vivo. Até uma criança de 2, 3 anos, ela sabe diferenciar um cachorrinho de pelúcia de um cachorrinho de verdade, um animal. Por quê? Por mais parecido que esse animal, esse ser que não é vivo, seja parecido com um animal, tem características que jamais um brinquedo irá fazer. Ou seja, todo ser vivo ele tem a capacidade de nascer ou germinar, crescer ou desenvolver, reproduzir e morrer. Então, essas características são básicas dos seres vivos: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Aí eu pergunto a vocês, só são essas características dos seres vivos? Não. Existem outras, como a irritabilidade, a movimentação. Então, por exemplo, quando vocês devem ter conhecimento que quando existe algum tipo de planta que quando você toca, ela fecha as folhas. Ou um animal, quando você faz um carinho nele, ele sente, ele começa a relaxar. Isso é sensibilidade. E existem outras, né? A composição química. Então, falando de reprodução, que todo ser vivo ele reproduz, existem 2 tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Qual a diferença entre a reprodução sexuada da reprodução assexuada? Na reprodução sexuada, há a presença de células masculinas e femininas, ou seja, a união de um espermatozoide com o óvulo. Já na reprodução assexuada, basta uma só célula, não precisa ter a masculina e a feminina. Então, a reprodução assexuada pode ser em animais e vegetais. Já a sexuada, do mesmo jeito, tanto de animais como de vegetais. Então, isso é um resumo, um pouco do que vocês vão ver. Eu preparei um texto, um resumo sobre as características de um ser vivo. E depois de vocês lerem o assunto, eu elaborei 8 questões nessa primeira aula, 4 objetivas e 4 subjetivas. Então vocês vão ler o texto, responder as questões e copiem no caderno, porque quando essa pandemia voltar, nós iremos voltar a aulas na escola, a aula presencial, e eu vou colocar o visto em todas as atividades, certo? Então não esqueça, copiem no caderno direitinho, organizem, porque quando a gente voltar, com fé em Deus, não há de demorar muito, eu irei cobrar esses assuntos, tá certo? Então, bom, leiam direitinho, respondam e até a próxima aula, se Deus quiser, Ele há de querer, nesse mesmo horário, na próxima semana. Tenha uma boa semana e até o próximo encontro.